Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. Continuando aí a falar de nova ordem mundial, né? Na aula anterior eu falei um pouquinho para vocês sobre a dificuldade, né, de usar conceitos, de usar as caixinhas ou gavetas antigas aí para tentar explicar, né, a realidade do mundo atual. E hoje eu vou continuar a falar um pouco disso dentro, né, dessa ideia de uma coisa chamada DIT, a Divisão Internacional do Trabalho, né, como uma espécie aí de régua para medir os níveis de desenvolvimento. Então a gente tem, né, a famosa DIT, né, a famosa Divisão Internacional do Trabalho, né, que antigamente a gente tinha uma DIT onde só tinha país desenvolvido e país subdesenvolvido, né? E hoje é mais comum a gente falar de países desenvolvidos de um lado e países subdesenvolvidos não industrializados ou industrializados, né? Mas são todos subdesenvolvidos do outro. E mesmo nesse tempo todo, o próprio papel dos países desenvolvidos ele foi mudando, né? Antigamente, os países desenvolvidos eles eram grandes exportadores de produtos industrializados, né, para países subdesenvolvidos. Hoje, né, eles só exportam produtos industrializados de tecnologia superior, porque os de tecnologia inferior são produzidos aqui nos países subdesenvolvidos industrializados. E também vão exportar aí, né, capitais, tecnologia, enfim. E do lado de cá, né, os países subdesenvolvidos não industrializados só exportam matéria-prima e os subdesenvolvidos industrializados exportam matéria-prima e alguns produtos, né, de baixo valor aí que passaram por indústria, além dos juros, royalties, né, do lucro das multinacionais que se instalaram nesses países. Mas, né, se eu tentar fazer essa divisão aí, né, aquilo que a gente chama, né, de país desenvolvido é muito mais amplo do que está ali, né? Então, um país desenvolvido é aquele que vai ter, né, indicadores sociais bons, né, como baixa taxa de analfabetismo, renda per capita elevada, elevado nível alimentar, baixa taxa de natalidade, baixa taxa de mortalidade, elevada expectativa de vida, né? E do ponto de vista econômico, né, a gente vai ter aí grande consumo de energia, predomínio dos setores secundário e terciário, né, predomínio de produtos industrializados e controle da ciência e tecnologia. Do lado dos países subdesenvolvidos, né, as características são basicamente o contrário, né, dos desenvolvidos. Enquanto no mundo desenvolvido a expectativa de vida é alta, aqui é baixa. Enquanto lá o crescimento é alto, lá o crescimento vegetativo é baixo, aqui o crescimento é maior. Tem um baixo nível de industrialização do ponto de vista econômico, depende, né, de outros países e tem uma grande situação de desigualdade. Depois vocês dão uma lida aí com calma, né? Senão eu vou ficar só lendo, daí não tem graça. Bem, e aí, ó, eu montei um mapinha, né? Eu que fiz esse mapa, né? Separando aí, ó, países desenvolvidos, isso eu já peguei pronto, por isso que tá bonitinho, né? E nos países subdesenvolvidos, eu separei aqui entre emergentes, né? Que eu pintei aqui, fui eu que rabisquei o que a gente poderia chamar de mundo emergente, né? E subdesenvolvidos não industrializados. Notem que eu usei a palavra emergente e não, como é que eu posso dizer, subdesenvolvido industrializado. A gente vai ter, por exemplo, alguns que eu coloquei aqui, como Turquia, Irã, Arábia Saudita, que são grandes exportadores de matéria-prima, mas eles têm qualidade de vida, é, peso no mundo aí contemporâneo muito parecido com os países emergentes, por exemplo, Brasil, Argentina, México. Tá? Coloquei aqui também alguns do Sudeste Asiático, né, os chamados novos tigres asiáticos, também dentro dessa categoria de emergentes.
Bem, uma outra maneira, então, né, de falar dessa DIT, eu posso olhar só para o aspecto econômico, posso olhar para o aspecto social e posso olhar para os dois. Se eu vou olhar só para o aspecto social, a coisa fica mais complicada, né? Porque eu vou olhar aí o IDH dos países e a gente tem, por exemplo, ó, países como Argentina, Chile, Uruguai, que tem o IDH perto, no mesma faixa, né, dos Estados Unidos, Canadá, de países europeus, né? A Arábia Saudita que eu tinha marcado no vídeo anterior, a Turquia, né? E às vezes o Chile aqui, né? Às vezes a gente não pensa nesses países como emergentes, né? Ou como industrializados, mas, né, olhando os indicadores sociais, chama bastante atenção, né? Só que assim, esse mundo desenvolvido ele é bem distinto, né? É, se eu for comparar, por exemplo, as características de vida aqui desses países do Oriente Médio, né? E as características de liberdade de vida, né, entre países europeus vão ser muito distintos. Embora alguns indicadores sociais eles sejam parecidos, né? Outros eles são culturais, religiosos, são bem diferentes, né? A própria noção de liberdade aí vai ser bem diferente. E aí, né, entre esses países que a gente chama de desenvolvidos, né, tem aqueles que são membros do G7. O meu mapa aqui ele ficou bem claro, né? O fundo ficou bege e o cinza bem clarinho, né? E os países que não são membros do G7 ficaram numa outra cor. Deixa eu ver se eu consigo corrigir isso, né? Talvez para vocês ele tá ruim de visualizar. Eu não vou conseguir escurecer isso aqui não. Tá, mas é um fundo cinza. Os países, o resto do mundo, ele está em branco, né? Porque a ideia do mapa é dar destaque para os 7 membros, né, desse grupo chamado G7, né? Seriam, né, os 7 países desenvolvidos com as maiores economias, as mais pujantes economias. Mas dentro desse grupo é muito diferente, por exemplo, a economia dos Estados Unidos e a economia da Itália, né? Ou a economia da Alemanha e a economia do Canadá, né? Então, assim, tem bastante coisa. O que eu quero que vocês percebam é que, por necessidade, a gente tem que colocar alguns rótulos, colocar os países em determinadas caixinhas, em determinados grupinhos, mas, né, isso faz sentido num determinado momento, numa determinada situação, numa determinada discussão, em outras nem tanto, né? E algo parecido acontece entre os países emergentes, né? Existe o BRICS, que é o grupo aí de países emergentes, né? As 5 grandes economias emergentes, e uma China é muito diferente de uma África do Sul, né? A China, sei lá, tem 20 vezes mais pessoas do que uma África do Sul. Tem um peso demográfico, um peso econômico, até tecnológico, bem diferente da África do Sul, né? É a mesma coisa que a Rússia, do ponto de vista militar, né? Ela é herdeira da União Soviética. Nós aqui no Brasil somos todos os panguá, né? No que diz respeito às Forças Armadas, né? Então, é bem diferente as coisas, tá? Mas, né, para algumas situações, né, para estudar os emergentes, algumas características econômicas, né, acaba sendo interessante. E aí, né, uma outra característica dessa nova ordem mundial são os fóruns internacionais de discussão, né? O G7, que eu mostrei para vocês, é um deles, o BRICS é um outro fórum, né? E hoje existe, né, o famoso G20, né? G20 é um fórum de discussão que reúne os países do G7 mais os países do BRICS mais alguns outros países que não fazem nem parte do G7 nem do BRICS, mas que são importantes, como México, Argentina, Arábia Saudita, Turquia, Coreia do Sul, Indonésia e
a União Europeia. Então, assim, a gente vai ter no G20 os 4 países do G7 da Europa, Reino Unido, Alemanha, França e Itália. Tipo, cada um deles, no G20, desculpa, né? Cada um deles tem, tipo, um voto na reunião, e existe mais um voto, né, dos membros da União Europeia. Lembrando, né, eu acho que eu falei, deu a entender, o Reino Unido não faz mais parte da União Europeia, né? Então ele não votaria aqui, tá? E por fim, né, dentro dessa nova ordem mundial, que não é nem nova, é que os conceitos são complicados porque eles não são suficientes, né, tem mais algumas características aí para serem consideradas que a gente vai discutir, né, no próximo vídeo. O sistema capitalista ele vai dominar no planeta, né? As regras são do capitalismo, pode ter alguns países que vão por um caminho um pouquinho diferente, né? Mas eles atuam, né, nesse mercado capitalista global, né? Dependendo do interesse, né, dependendo do lugar, as regras, sejam as leis ou até mesmo as relações entre países, povos, lugares, né, elas são diferentes. Né? E a gente tem aí um processo de globalização que ele não é novo, ele não é recente, mas eu poderia dizer que ele foi intensificado na medida que a gente, né, desenvolveu aí tecnologias como informática, meios de comunicação, logística, muito mais eficazes, muito mais eficientes, que hoje permeiam a nossa vida, né, em diferentes instâncias, reconfigurando, seja as nossas relações pessoais, né, as relações entre pessoas e empresas, e as relações entre pessoas, empresas e estados, né. E é muito louco isso, né? A pandemia ajudou a mostrar um pouquinho disso, né? De como a tecnologia ela abriu muitas possibilidades, mas ao mesmo tempo, né, aqueles que não teriam acesso, eles estão num limbo aí da desigualdade, meio que excluídos desse processo. Era isso que eu tinha para falar para vocês por enquanto. Tchau, tchau, gente.